Comprar uma casa nunca esteve nos nossos planos, e muito menos na Inglaterra. Mas olha só, aqui estamos. No vídeo de hoje, além de mostrar um pouquinho do nosso domingo, a gente vai compartilhar a nossa opinião. Será que vale mesmo a pena comprar uma casa na Inglaterra? Se você tem interesse em saber mais sobre a vida aqui, já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e aproveita para deixar o like. Assim a gente sabe que você curte esse tipo de conteúdo. Oi, gente! Oi! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre compra de casa aqui na Inglaterra. O vídeo de hoje não é para falar para vocês o que vocês devem fazer, mas é só para compartilhar, assim, a nossa experiência, as nossas opiniões e, quem sabe, ajudar alguém que esteja nesse processo agora. A gente tem vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto, então a gente tem vídeo de quando a gente comprou a casa, da gente mudando, da gente comprando coisas para casa. A gente tem até um vídeo falando sobre o processo de compra de casa aqui na Inglaterra. Eu vou deixar todos esses vídeos linkados aqui e na descrição para vocês verem depois. Então, só para dar um contexto aí para vocês, nós nunca fomos pessoas assim que tinham um sonho de comprar uma casa, né? Mas depois que a gente mudou para Inglaterra, depois da pandemia, que a gente começou a ficar muito em casa, né? A gente começou a pensar um pouquinho diferente. Então, a gente vai falar aí para vocês os pontos positivos, na nossa opinião, os pontos negativos, e aí depois a gente fala um pouquinho pra vocês se a gente acha que vale a pena comprar casa na Inglaterra ou não. Então, primeiro ponto positivo é a questão de estabilidade quando você tem uma casa, né? Porque quando você tá no aluguel, você nunca sabe quando o dono do imóvel vai querer aquele imóvel de volta, ou então vai aumentar absurdamente o valor do aluguel. O segundo ponto positivo é a questão financeira de você comprar uma casa, porque aqui na Inglaterra é muito mais barato você fazer um financiamento de um imóvel do que você pagar o aluguel, porque as taxas de juros são um pouco mais baixas. Então, só desse ponto já vale muito a pena. E o terceiro ponto é a questão da liberdade que você tem para fazer o que você quiser na casa. Quando você tá de aluguel, tem muita coisa que você não pode fazer, né? Mas quando você é dono da casa, você pode furar qualquer parede que você quiser, você pode fazer qualquer reforma que você quiser, trocar o que você quiser. Então, assim, você tem muito mais liberdade para fazer o que quiser com a casa. Então, agora alguns pontos negativos de comprar uma casa. E o primeiro deles é a questão da burocracia, porque a burocracia é grande. Então, assim, é um processo, é um pouco demorado, tem um monte de coisa para ler, um monte de coisa para fazer, para assinar e tal. Entre em contato com o advogado, etc. No nosso vídeo que a gente comentou sobre o processo da casa, tem mais informações lá, mas a burocracia é um ponto negativo. Isso que a burocracia aqui na Inglaterra nem é muito grande, né? A outra questão também é quando quebra alguma coisa na sua casa. Você que precisa resolver, você precisa atrás da pessoa para consertar, mas quando você tá no aluguel, você entra em contato com o dono do imóvel, né? Claro, se a culpa do que aconteceu não for sua, e aí ele já resolve tudo para você. Ele paga, ele vai atrás da pessoa para resolver e é tudo muito mais fácil. Só um comentário aqui é que, claro, tipo, estragou alguma coisa e você precisa de urgência, se é você quem tem controle sobre isso, talvez você consiga resolver muito mais rápido. E se você tá dependendo do dono do imóvel, pode ser que demore um pouco, ou pode ser que ele contrate alguém que não faça um serviço muito bom. Então, tem o lado bom e ruim desse ponto aí. E o terceiro ponto é que você precisa ficar um tempo mínimo para fazer valer a pena mesmo, porque tem todo o gasto com a mudança, tem gasto com todo o processo, com o advogado. Então, assim, tem um tempo mínimo para fazer isso valer a pena. E agora a gente vai para mais uns comentários, porque não são necessariamente pontos positivos nem negativos. Tem algumas coisas que a gente
que é a nossa opinião, assim, e a gente acha que seria legal compartilhar para quem sabe, né, ajudar vocês a pensar de uma forma diferente. Bom, então a primeira coisa é a questão do peso emocional. Para algumas pessoas é bem importante ter o seu próprio móvel, né, saber que adquiriu alguma coisa, mas para outras pessoas é um absurdo pensar no tamanho da dívida que vai ter, né, que é um valor muito grande, que é por muitos anos e tal. Mas a verdade é que você vai ter que pagar para um lugar para morar pro resto da sua vida. Então meio que você já tem essa dívida pro resto da vida. Isso, e no aluguel ainda tem a questão que o dono de imóvel, depois de um ano, ele pode aumentar esse aluguel. Enquanto se você está no financiamento, você tem uma ideia muito melhor do quanto você vai pagar praticamente pelo resto da sua vida. Então, por mais que você pense assim, nossa, eu tenho uma dívida de não sei quantos mil, você ainda, na verdade, deveria estar pensando, eu tenho que pagar isso aqui por mês, que é o meu aluguel. E ainda, na verdade, esse dinheiro que você está pagando, uma parte dele você está adquirindo a sua casa do banco, né? Então, acho que é só uma forma de pensar diferente que acho que tranquiliza bastante, de certa forma. E querendo ou não, quando você vai pagar o financiamento, você tem mais opções de formas de pagamento do que no aluguel, né? E assim, a gente falou, é uma burocracia, é uma coisa grande que você tá fazendo, mas, assim, você não precisa pensar que tudo é pra sempre. Você pode vender aquela casa se você sentir necessidade no futuro. Então, assim, por exemplo, a gente mesmo, se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, a gente provavelmente não teria comprado essa casa, né? A gente gosta muito da nossa casa, a gente gosta muito daqui mesmo, mas a gente teria comprado alguma outra coisa diferente. Bom, então acho que vocês já podem perceber que pelo que a gente falou até aqui, na nossa experiência e na nossa opinião, a gente acha que vale muito a pena, pelo menos valeu pra gente, muito a pena comprar uma casa aqui na Inglaterra. A gente tá bem feliz, assim, com a decisão que a gente teve, né? E a gente tem curtido muito a casa. Inclusive, temos um churrasquinho lá esperando pela gente. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind, your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high, across the ocean, I'd so